Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos hoje meditar no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E eu pediria que quem for encontrando possa se pôr de pé. Atos 9. Nós vamos ler apenas um verso, que é o verso 31, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ou, na tradução aí, no consolo. Ele colocou RA, né? Isso mesmo, ele pegou a... Mas na NAA vai estar no consolo do Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Estamos aqui, Deus, reunidos para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer. E também, meu Deus, para sermos fortalecidos e edificados. Nos ajuda nessa hora, Senhor, a receber da tua parte a tua palavra, e que possamos ser fortalecidos nela, Senhor, para o louvor da tua glória. Me ajuda, meu Deus, nessa hora. Tu sabes das minhas limitações, me ilumina e me capacita, e me ajuda na transmissão da tua palavra por meio do teu Santo Espírito. E aqueles que estão aqui, meu Deus, nesse final de tarde, meu Deus, possam ser abençoados e edificados com tudo aquilo que vão receber da tua parte. É isso que te oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, eu coloquei como tema dessa mensagem: vivendo em tempos de paz. Vivendo em tempos de paz. Nós que fazemos parte da igreja brasileira, né? Nós estamos vivendo em tempos de paz. Mas em muitos lugares do mundo, a igreja não está vivendo tempos de paz. Eu destaquei, né, algum desses casos, eu tirei da revista da missão Ajuda Barnabás, né? Inclusive, acredito que a igreja tem contribuído com essa missão, assim como a missão Portas Abertas também, que são missões que trabalham, né, no apoio, no auxílio, no socorro da igreja sofredora, da igreja perseguida, da igreja que não está, né, vivendo num ambiente, né, de paz. Ela está vivendo a paz de Cristo, que não depende de circunstâncias, né, do ambiente, né? Mas em relação ao ambiente, ao contexto geográfico que eles estão vivendo em dias de tribulação e de dificuldade. E eu queria destacar aqui alguns desses casos, e o primeiro deles vem lá da República Democrática do Congo, que diz o seguinte: dezenas de cristãos, eu não sei se está aparecendo aí na tela, está aí, foram massacrados por islamitas nos últimos meses no nordeste da República Democrática do Congo. Em Kivu do Norte, a área mais afetada, pelo menos 84 pessoas foram mortas por combatentes do Estado Islâmico na África Central, em julho e agosto. Pelo menos 5 foram mortos na província vizinha
de Ituri. Segundo caso, esse vem lá da China. Diz o seguinte: acredita-se que 38 milhões de cristãos frequentem igrejas afiliadas ao movimento patriótico dos Três Altos, a igreja protestante oficial da China. Muitos outros frequentam congregações não oficiais, às vezes chamadas de casas-igrejas. Todos, porém, enfrentam dificuldades. Os líderes do movimento patriótico podem sofrer pressão para ensinar o que o governo quer que eles ensinem. As casas-igrejas podem ser invadidas e fechadas e os membros, às vezes, presos. Saí da África, fui para a China. Saímos da África, fomos para a Ásia. Agora vamos para o Oriente Médio. Lá, mais especificamente no Irã. Terceiro caso. A cristã convertida do Islã, Mojed Falahi, acho que é isso, de 36 anos, foi presa no início de setembro em Shiraz, no sul do Irã, sobre a acusação de cristianismo e atividades cristãs ilegais, e mantida no centro de detenção administrado pelo Ministério da Inteligência. Vamos voltar para a Ásia mais uma vez, esta feita no Paquistão. Em mais uma acusação de blasfêmia no Paquistão, 2 irmãs, ambas cristãs, foram presas e acusadas. A prisão de Sônia e Saima ocorreu depois que um muçulmano local alegou ter visto algumas páginas de um Corão em um saco de lixo jogado fora por Sônia, e que, quando ele investigou, Saima havia feito alguns comentários inadequados. Agora vamos para mais um testemunho de dificuldade da igreja pelo mundo. Diz o seguinte: a violência irrompeu novamente no estado de Manipur, no nordeste da Índia, levando à morte de pelo menos 11 pessoas. As tensões entre o povo Meitei e o povo Cook, de maioria cristã, já existem há muito tempo e levaram a um conflito aberto em maio de 2023. Pelo menos 114 edifícios de igrejas foram destruídos nos estágios iniciais desse conflito. Vamos para o penúltimo caso, depois eu vou para o último, que diz o seguinte: militantes islâmicos afiliados à Al-Qaeda mataram 26 homens em um culto na província de Banuá, no nordeste de Burkina Faso, na África. Os militantes invadiram o culto da manhã de domingo e ordenaram que as mulheres e crianças saíssem antes de atirar nos homens. Eles também incendiaram casas e rebanhos. Agora, o último caso em Mianmar. O exército do Mianmar continua atacando áreas cristãs. Defensores locais dos direitos humanos relataram que o exército destruiu e danificou 75 igrejas cristãs somente no estado de Xin, desde o golpe de 2021. O texto que nós lemos, diz ali que naquele momento histórico, a igreja estava vivendo um período de paz. Eu li aqui, acabo de ler para vocês alguns testemunhos, em grande parte do mundo, na África, na Ásia, no Oriente Médio, onde a igreja está vivendo dias de extrema dificuldade, de extrema tribulação. Nós vivemos num país, onde nós não temos ideia do que é viver, debaixo de perseguição religiosa, debaixo de opressão. No Brasil, a nossa Constituição, ela assegura liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade religiosa, liberdade de culto. Aqui ninguém é perseguido por professar a sua fé. Você pode ficar aí, os irmãos ficam aí, muitas vezes
nesse local de caminhada, aí distribuindo um panfleto, colocam uma faixa, colocam um louvor. Você não é impedido, não vai chegar a polícia, dizer o que é que vocês estão fazendo aqui, vocês não podem fazer isso, constranger você, né, a fazer algo assim. Não. Se chegar alguém querendo proibir, você pode até chamar o suporte do Estado para lhe garantir esse direito. Quem vai ser preso talvez seja essa pessoa que está importunando você. Se alguém aqui entrar por essas portas, né, e quiser impedir esse momento, esse culto, ele pode ser preso e responder isso criminalmente. Nós temos, né, essa garantia em nossas leis. Ninguém aqui no Brasil vai se exilar, ter que fugir da sua nação por causa de sua crença. Ninguém aqui no Brasil vai ter seus bens expoliados ou destruídos por causa da sua fidelidade a Cristo. Aqui no Brasil, nós vivemos, né, em tempos de paz. Eu estou me referindo à questão da liberdade religiosa, né? Eu sei que vivemos, né, num ambiente extremamente violento, onde muitas vezes nós somos, né, atingidos e atacados por causa dessa violência, né, que atinge todo mundo, mas não é porque você é crente que você vai ser atingido por ela, né? É porque nós vivemos no Brasil, num país de alta criminalidade e de impunidade, que atinge a todos nós. Irmãos, o fato é que em tempos de crise, a tendência nossa é de buscar mais a Deus e de nos aproximar mais de Deus. E em tempos de paz, né, a tendência nossa é baixar a guarda, é viver uma vida mais despreocupada, né, sem buscar esse refúgio no nosso Deus, como com certeza esses irmãos estão vivendo lá nesses países que eu acabei de dar esses testemunhos para vocês. A questão é, né, como nós estamos vivendo nesses tempos de paz e como deveríamos usar desse tempo de paz. Irmãos, nós deveríamos, né, aproveitar essa oportunidade, né, antes que chegue os tempos de crise. A igreja, historicamente, né, ela viveu períodos, né, pequenos de paz, mas a história da igreja, né, ao longo desses milênios aí, é marcada por dificuldade, por crise e por tribulações. Nesse exato momento, né, acabei de citar para vocês, né, tem irmãos talvez que estejam cultuando a Deus de forma secreta, com medo de alguém bater na porta, né, e de ser a polícia e eles serem presos. Nós vemos num país, né, que as pessoas, os crentes deixam de vir à igreja por qualquer razão, né? Nós temos um dia especial de cultuar a Deus, mas muitas vezes a gente prefere ficar em casa, né, de manhã, na paz. Trabalhei muito durante a semana, o domingo é o único dia que eu tenho para descanso, eu vou ficar mais aqui um tempinho na cama, né? Deus sabe. E não vem para a escola bíblica dominical. Ameaçou chover, rapaz, vai chover, eu vou para a igreja hoje não, eu vou ficar assistindo online. Não existe culto online, irmãos, existe transmissão de culto online. Eu sei que tem algumas pessoas nos assistindo aqui, mas depois da pandemia parece que muitos se transformaram em membros online das igrejas, né? E muitas vezes, muitas igrejas corroboraram com isso, até pastor, né, realizando ceia online. Como é que é isso, né? Pega o seu pãozinho aí, prepara o seu pãozinho em casa, o seu cálice, né? Quando eu anunciar aqui, você vai comer o pão. Quando eu aqui no segundo momento você vai beber o cálice. Não existe isso, irmão. Não existe. Os crentes marcam o casamento agora até dia de domingo.
Os crentes marcam aniversário no dia de domingo. Irmãos, na história da igreja, né? Jesus, ele ressuscitou no domingo. E essa igreja aqui que nós estamos tratando aqui, ela se reunia no domingo. Eles separaram aquele dia, né? E depois ficou conhecido como o dia do Senhor. Nós temos que separar esse momento, esse tempo. As pessoas muitas vezes não priorizam isso, né? Estão em tempos de paz. Nós estamos vivendo esse período aqui no Brasil, não é? Ao invés de buscarmos desse momento para crescermos na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus, irmãos, nós temos que nos preparar em tempos de paz para enfrentar os tempos de crise. E os tempos de crise vão vir. Não nos iludamos com isso. Isso que nós vivemos é uma bolha. Até na própria igreja primitiva, né? Que Deus ali reservou esse ato de tempo para manter a igreja em relativa paz. Mas depois veio a dificuldade mais uma vez. E a grande questão é: como a igreja deve viver em tempos de paz? E eu queria, antes de adentrar nesse texto, especificamente, nós conhecermos um pouco do contexto imediato aqui, porque esse versículo 31 do capítulo 9 de Atos é um versículo de transição, né? No capítulo 7, né? Um pouquinho antes desse texto que nós lemos, nós vamos ver ali a igreja debaixo de perseguição, né? Você vai ver o testemunho, né? A defesa de Estevão diante do tribunal judaico, né? Diante do Sinédrio, que tratava dos assuntos religiosos de Israel naquela época, né? Nesse mesmo capítulo nós vamos ver que Estevão foi morto de forma trágica. Ele foi apedrejado por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Nesse mesmo contexto aqui do capítulo 7 do livro de Atos, nós vamos ver pela primeira vez, né, surgir na história um jovem chamado Saulo, que ali guardava as vestes daqueles que apedrejavam o servo do Senhor Estevão, no capítulo 7, né? No capítulo 8, você vai ver que explode a primeira grande perseguição da igreja, fazendo com que haja uma dispersão, né, daqueles crentes que tinham recebido, né, ali no dia de Pentecostes, o derramado do Espírito Santo na sua vida, e muitos tinham se agregado à igreja, né? 3.000, depois chegou a 5.000, e esses por causa dessa perseguição que foi oriunda, derivada dessa morte de Estevão, eles se espalham por toda aquela região. No capítulo 8 ainda do livro de Atos, você vai ver Paulo agora se destacando, né, como aquele que ia ser o grande algoz do cristianismo naquele momento, caçando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. Esse era o contexto. No início do capítulo 9, nós vamos ver a determinação do apóstolo Paulo, né, de não ficar circunscrito à região ali da Judéia, né, da Galileia, de Samaria, mas ele queria ir além, ele pedindo cartas aos religiosos ali de Israel, para ir até Damasco, e também caçar esses irmãos e trazê-los para Jerusalém, para serem julgados. Esse era o contexto, né, do capítulo 7, 8 e o capítulo 9. E nós vamos ver, né, que nesse mesmo capítulo, que conta essa ferocidade do apóstolo Paulo em perseguir o povo de Deus naquele momento, nós vamos ver que ele é alcançado, algo extraordinário acontece.
está lá nos versos 3 e 6, né, do capítulo 9, quando Jesus vai ao encontro do apóstolo Paulo e ele agora é convertido ao cristianismo. De perseguidor, ele agora se transforma num proclamador do Evangelho, né? Isso, você lê aqui no verso 23, do capítulo 9, isso desperta a ira dos judeus. Quando diz, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Aquele grande algoz, né? Isso está incomodando os judeus naquele contexto, né? O seu grande, vamos dizer assim, expoente de combate ao cristianismo, a igreja naquele momento havia se convertido ao cristianismo. Isso mostrava um ponto de fraqueza do judaísmo. Como o apóstolo Paulo, como Saulo, né, não era apóstolo na época ainda, esse cara que se destacava, esse jovem, né, agora ele se transforma num proclamador daquilo que no passado ele perseguia, ele odiava. E isso gerou ali, naquele momento ali, a ira, e o apóstolo Paulo teve que fugir por causa disso para Damasco. E lá acontece a mesma coisa, ele agora volta, né, e vem para Jerusalém, para a terra do seu Senhor, a qual havia sido martirizado. Interessante, né, que quando ele vem para Jerusalém, isso está a partir do verso 26, o apóstolo Paulo, ele é recebido com desconfiança, né? Por quê? É natural, né? Ele havia perseguido a igreja. Será que esse cara está sendo verdadeiro, né? E como nós precisamos de Barnabés, né, para fazer esse meio de campo aí, e foi Barnabé que trouxe o apóstolo Paulo, né? Disse, não é bem assim, esse cara teve um encontro de fato com o Senhor Jesus, né? Ele agora é um dos nossos, nós podemos contar com ele, ele é um soldado valioso, né? E ele é trazido, mas por causa dessa indisposição, desse sentimento de ira dos seus compatriotas, ele teve que ser enviado para Tarso. Está lá no verso 30, olha aqui, Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Era esse o contexto, né? A vinda do apóstolo Paulo havia despertado para Jerusalém, né, a ira, né, a sanha perseguidora dos judeus, que há bem pouco tempo havia levado a igreja a uma grande dispersão e à morte do próprio Estevão. E para aplacar esse sentimento, essa ira, eles tiveram que, né, sacar o apóstolo Paulo, não dá para tu permanecer aqui em Jerusalém, vamos te enviar lá para Tarso. E diz que ele passou 10 anos lá em Tarso. Depois ele vai ser novamente Barnabé, vai trazê-lo de Tarso, e ele vai para Antioquia, e dali ele começa a sua grande obra, as suas viagens missionárias. Mas nesse momento histórico, o apóstolo Paulo estava sendo um pivô, um causador de problemas, vamos dizer assim, né, ali junto à igreja em Jerusalém. É triste, né? Quando você precisa sair de um lugar para que naquele lugar tenha paz, né? Já pensou sobre isso, né? Isso é o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo dentro desse contexto. E a igreja tinha vivido tempos de perseguição, e agora abre-se esse ato de tranquilidade. E o grande desafio, irmãos, era como viver. Eles tinham passado, eles tinham sido dispersos, gente preso, gente tinha sido morto, gente tinha sido espoliada de seus bens tinham sido destruídos, tinham sido saqueados. E eles agora estavam vivendo um novo momento. O que é que vocês acham
né, que eles fizeram nesse momento, nesse período de paz. Como é que essa igreja se comportou nesse momento? A gente vê aqui algumas coisas importantes, agora voltando para esse texto, né? Vamos ler mais uma vez, é o verso 39, é um versinho curto, né? Diz: assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A palavra grega aqui, que foi traduzida por edificado, ela é uma expressão metafórica que aponta para algo que está sendo construído. É uma figura de linguagem ligada à construção civil. E Pedro vai falar disso. Se você puder, eu queria que colocasse na tela aí, 1 Pedro capítulo 2, dos versos 4 a 5, diz o seguinte: Paulo, né, se reportando à igreja, ele diz o seguinte: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A ideia aqui, né, era de progresso, era de tijolo a tijolo, de pedra a pedra, de um fortalecimento paulatino. Eu não posso, né, dizer que sou a mesma pessoa, o mesmo crente, da época da minha conversão, em 1996, há 29 anos atrás. Se eu fosse o mesmo crente, a mesma pessoa, né, de 29 anos atrás, eu não tinha passado por nenhum tipo de progresso, de crescimento paulatino ao longo desses anos. Aqui na igreja está cheio de bebês, né? Eu tenho orado pela irmã Andréia, Micaele, Maiara, Milena, mas não é a Milena daqui não, né? Eu espero que Milena daqui eu também possa orar nesses dias, né? Ele está por aí não, Dinaldo está não, né? Trabalhando, né? Quero esperar essa notícia esses dias, viu? É outra Milena, é a cunhada da minha menina. Você imagina esses bebês que estão aí, se eles começam a não desenvolver, a não crescer, vocês vão ficar felizes? Vocês vão ficar preocupados. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Vamos para o médico, vamos para o pediatra, vamos descobrir. Não é normal que o crente se estagne na sua fé, que não cresça, que não desenvolva. É isso que eles, aproveitando esse momento de paz, de relativa paz, de tranquilidade, onde a perseguição tinha cessado, né? Eles, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que procurar crescer. Nós temos que procurar nos fortalecer. Nós temos que procurar desenvolver novas habilidades, fazer coisas, aproveitar esse tempo de tranquilidade que Deus tem proporcionado, de crescer na graça, de crescer no conhecimento, de crescer em momentos de oração, de meditação na palavra, de remir o tempo, como disse o apóstolo Paulo. Isso é uma coisa que temos que fazer, irmãos, é remir o tempo. Nós não temos, muitas vezes, nós temos negligenciado nessa questão. Nós temos usado mal o nosso tempo. Quanto tempo nós passamos em redes sociais? Se fosse para ouvir uma mensagem, uma palestra, alguma coisa que viesse trazer leve espiritual, mas não, muitas vezes é para ficar ali passando, vendo bobagem. Quanto tempo muitas vezes nós usamos maratonando em séries do Netflix? Não estou dizendo que você não possa assistir, pode, mas tem que haver um equilíbrio. Quanto tempo nós temos usado maratonando na Bíblia?
maratonando na meditação, maratonando na oração. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo nesse contexto. Será que nós estamos preparados para quando esse período de paz cessar, nós vamos estar fortalecidos ou vamos estar correndo atrás do prejuízo, tentando crescer, tentando se fortalecer em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio à perseguição? Você vai deixar para fazer uma reserva, estou falando agora financeira, né? Em tempos de prosperidade ou em tempos de crise? Qual a possibilidade de você fazer uma reserva financeira, se planejar em tempos de crise? Você não vai ter. Quando bater na sua porta a inflação, já está batendo, né? Quando bater na sua porta o desemprego, a queda nas vendas, e aí? Vai ficar mais difícil. Mas se você, quando houve prosperidade e abundância, se você diz, não, eu vou reservar isso aqui uma parte, eu vou separar, porque eu não sei o que é que pode acontecer. Nós vivemos num mundo caótico. Isso é natural que venham as crises. O mundo vive, né, uma montanha russa de altos e baixos. Essa é a história da humanidade. Essa é a história dos homens. Esses irmãos aqui, em tempos de paz, o texto diz que eles buscaram a edificação. Edificação. Segunda coisa, no mesmo texto, né? Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Segundo, e caminhando no temor do Senhor. Edificação, caminhando no temor do Senhor. Irmãos, caminhar aqui significa viver. Ou seja, eles viviam no temor do Senhor. Era o modo de vida deles. Era um estilo de vida que eles adotaram. É viver dentro de um contexto, de uma atmosfera cristã. É viver numa perspectiva, né, envolvida numa esfera de temor a Deus. É viver num estado de reverência ao Senhor. E isso envolve obediência em todas as áreas da nossa vida. Isso vai nos levar a refletir como será o nosso falar, como será o nosso vestir, como serão nossos relacionamentos com amigos e com familiares. É uma vida de constante adoração, louvor, gratidão e piedade. É estar consciente que nós estamos andando na presença de Deus. Irmãos, você quer saber como é os crentes? Visite suas páginas nas redes sociais. Andar no temor do Senhor. Estava vendo uma história da minha mulher, né? Ainda agora estava conversando com uma das minhas filhas, né? E ela contando de uma jovem que foi para a praia, botou um maiô e botou um short por cima. E uma outra que foi e colocou um biquinizinho daqueles bem provocantes. Aí a outra aqui, né, mais ousada, perguntou: por que você está aqui na praia, né, de short, de maiô? Eu disse: não, eu não quero exibir meu corpo. Mas para que você faz academia? Perguntou a outra. Aí a que tinha colocado o maiô e short disse: não, eu faço por causa de questões de saúde. Ah, mulher, eu faço para, né, para me sentir poderosa, né, atrair. Essas pessoas estão na igreja, irmãos. Eu acho ridículo uma mulher, filha minha eu não permitia de jeito nenhum, não.
E estão casadas hoje, não estão debaixo mais da minha autoridade. Mas se fizer isso, eu chamo a atenção do marido dela. Eu digo, você não é homem, não é? Como é que você permite sua mulher botar uma foto de biquíni na rede social? Qual é a diferença de um biquíni para um sutiã? Me diga aí, doutor. Sua mulher está de sutiã na rede social, mostrando o corpo dela. Você não é pai, você não é marido, não, você não tem autoridade na sua casa. Você está sendo um fraco. Eu jamais. Eu, quando ela estava em casa, eu voltei um dia dela, eu voltei ela da garagem. Digo, vá, troca essa roupa. Pode voltar. Volte. Olha, eu não tenho problema comigo de filho ficar com raiva de mim. Fica, depois passa. Mulher ficar com raiva de mim, fica, passa uns dias, depois passa. Não tem problema não. Tem de igreja destruída, porque muitas vezes o pastor deixa os filhos, a família fazer e acontecer dentro da igreja. Não é exemplo, não é modelo. Irmãos, Deus está nos vendo. Deus está vendo quando você está lá no secreto, com o seu computador ligado, com o seu smartphone. Deus está lhe vendo. Veja isso. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 13. Puder colocar aí. Dá para acompanhar aí? Diz o seguinte, verso 1, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Verso 20, se você puder colocar aí, do mesmo capítulo 1 do livro de Apocalipse. Verso 20 diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Perceba, né? No verso 12 diz que ele está andando no meio dos candelabros. O Senhor está caminhando no meio da sua igreja. Não se pode esconder nada dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo, irmão. Esses irmãos aqui, lá, naquele primeiro momento histórico ali, quando a igreja estava dando os seus primeiros passos, eles tinham consciência disso. Eles sabiam que tinham que andar no temor do Senhor, porque Deus está contemplando e vendo todas as coisas. Deus está vendo você lá na faculdade, Deus está vendo você na escola, Deus está vendo você no trabalho, Deus está vendo você na sua vizinhança, Deus está vendo você nos seus relacionamentos com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Deus está vendo tudo, irmão. Se nós tivéssemos essa consciência, não é? Talvez nós tivéssemos mais temor de falar alguma coisa, de pensar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Se a igreja, nós tivéssemos essa consciência de viver no temor do Senhor. Os crentes estão cada vez mais mundanizados, irmãos, cada vez mais parecidos com o mundo. Estão querendo, né, nesse tempo de paz que Deus está permitindo, né, desfrutar das coisas do mundo, quando deveriam rejeitá-las e se fortalecer no Senhor, porque o mundo nos odeia, irmão. Não se engane com isso. Não se iluda. Eles buscaram edificação. Eles buscaram caminhar em tempos de paz, a viver no temor do Senhor. Terceiro, né? Diz aqui, vou ler mais uma vez. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo. Não sei se está consolo, mas conforto, essas palavras nesse contexto aqui são sinônimas. No consolo do Espírito Santo crescia em número. Nós somos chamados para viver no temor do Senhor. Eu sei que é difícil, irmãos, né? Viver no temor do Senhor.
olhando para a lei de Deus, mas Ele nos derramou da sua graça, do seu Espírito, para nos capacitar a nos submeter à sua vontade. Isso é um exercício, aquele edificação paulatina, pedra a pedra. Esse processo, né, que a gente está vivendo de santificação, ele só vai se dar por completo na nossa morte, a nossa alma, no âmbito da alma e no nosso corpo, quando Jesus rasgar esses céus, que vai redimir o corpo, torná-lo incorruptível. Aquele corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Mas na morte a alma já acaba-se esse processo, quando nós nos manifestarmos na presença de Deus, né? Nós não acreditamos no sono da alma, né? Acreditamos que, né, nas palavras de Jesus, aquele ladrão lá na cruz do Calvário: hoje mesmo que estarás comigo no paraíso. Ambos morreram naquele mesmo dia, e a alma daquele homem foi ter com o Senhor. É isso que vai acontecer conosco. E um dia nós vamos, né, ter o nosso corpo redimido também. E essa integração vai acontecer definitivamente entre corpo e alma, agora totalmente restaurados, imunes à queda, ao pecado. A igreja é chamada a viver no temor do Senhor, mas conta com o auxílio do Consolador. Jesus prometeu isso lá aos seus discípulos, quando estava prestes a enfrentar a cruz. E esse auxílio, irmãos, do Espírito Santo, ele se dá tanto em tempos de paz, como em tempos de tribulação. Eu tenho certeza que esses irmãos, dos quais eu li os testemunhos aqui no início, eles estão sendo auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eles estão sendo assistidos pelo Espírito Santo de Deus. O contexto, como vemos no início, né, era uma situação de perseguição. Capítulo 7, capítulo 8, né, início do capítulo 9. Muitos crentes haviam sido exilados, né? Muitos tinham sido torturados, tinham perdido seus bens, tinham sido encarcerados e até mortos, como foi Estevão. E agora, em tempos de paz, eles tinham sido consolados naquele momento de tribulação, mas agora, nesse período de relativa tranquilidade, de paz, eles estavam sendo consolados pelo Espírito Santo da igreja. A igreja naquele momento recorria à consolação do Espírito Santo. Nós não temos que buscar a consolação do Espírito Santo só em momentos de dificuldade, só em momentos de tribulação. Perceba que eles estavam em tempos de paz, mas eles estavam ali sendo confortados ou consolados pelo Espírito Santo. A nossa tendência é buscar só a Deus em tempos de crise, eu já falei isso aqui. O nosso desafio é buscar a Deus e ser cheio do seu Santo Espírito em tempos de paz. Em tempos de paz. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas nos deixar encher o quê? Do Espírito Santo, irmão. Eu sei que, né, em nome do Espírito Santo, nós temos visto absurdos da igreja, né, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. É pura criancice e meninice, né? Não vejo as pessoas buscarem os dons do Espírito Santo, né, para servir ao seu próximo, né, mas querem muitas vezes um dom extraordinário para se destacar no meio da congregação, para se sentir especial. Não é esse sentimento que deve haver, né, no meio do povo de Deus. Nós precisamos desse consolo para enfrentar essa nossa natureza caída e corrompida, que nós temos que lutar contra ela todos os dias. A nossa carne, irmãos, às vezes você está aqui no culto, mas a sua mente, a sua carne quer levar você para o pecado,
quer levar você para desejar alguma coisa, para cobiçar alguma coisa, e você tem que lutar contra isso, a todo momento, ou não. Nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida e depravada, principalmente nós que somos homens, né? Somos provocados e desafiados a todo instante a mortificar essa carne, para que nós não venhamos a ser tomados pela impureza. E é por meio da ação do Espírito Santo, né, que nós conseguimos dizer não à nossa própria vontade. Vamos nos exercitar nisso, irmãos. Esses irmãos estavam aqui se exercitando nesse consolo, nesse conforto do Espírito Santo. E qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado de tudo isso? De buscar edificação, viver no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo. Qual foi, irmãos, o resultado de tudo isso? Está lá no final do verso, né? Vamos ler novamente o texto, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia, o quê? Crescia em número. Hoje, né? No período da minha conversão, né? Em 1996, né? Estava uma onda aí, né? Muitas igrejas, surgiu, né? A igreja estava em busca de crescimento, baseada em métodos e estratégias. Quem não lembra, né? Quem é crente mais antigo, né? No movimento chamado G12. Quantas igrejas se dividiram por causa disso? As igrejas têm que se reunir, tem que ter grupos, né, de 12 pessoas. Aí quando atingir aquele número, aí se multiplica. A igreja era dividida em células, aquela coisa toda. Essa onda passou. Depois veio o quê? A igreja com propósitos, né, do Rick Warren e outras tantas. Você não vê nada disso aqui. Você vê a igreja buscando se edificar na palavra. Você vê a igreja aqui buscando viver no temor do Senhor. Você vê a igreja aqui buscando viver no consolo do Espírito Santo. E naturalmente a igreja crescia. Está dizendo aqui, né? Nós não precisamos ser parecidos com o mundo para atrair o mundo. Você vê agora, tem igreja aí, né? Meu amigo, o cara passa aqui. Eu me sentiria mal entrar num lugar tudo preto, tudo escuro, né? Jogo de luzes, aqueles canhões, fumaça saindo. Meu Deus, eu quando era jovem, né? Eu ia para as boates aqui em Campina Grande, que era até aquele negócio tudo escuro, tudo. É a igreja, né? Que quer atrair o mundo, mas usando das mesmas feições do mundo, né? Vamos para atrair os funkeiros, fazer o culto funk. Você imagina as irmãs aqui dançando funk. Vamos para atrair os jovens, vamos fazer a balada gospel. Não, irmãos. Você acha que não tinha essas coisas lá no primeiro século da igreja cristã? Pelo contrário, eles buscavam se diferenciar do mundo. A estratégia de muitas igrejas hoje é a estratégia do barco cheio d'água. Você sabe como é essa estratégia, né? Do barco. Você sabe qual é? Você vai encher o barco d'água para atrair os peixes. O que é que vai acontecer com o barco? Vai o quê? Você vai afundar o barco. É o que está acontecendo com muitas igrejas. Na tentativa de atrair o mundo, está afundando com o mundo. É possível, o que esse texto mostra aqui, que é possível crescer sendo uma igreja saudável. Eu também não concordo com isso. Nós estamos em busca de qualidade, não de quantidade. Esse texto está dizendo aqui que você pode ter qualidade e pode ter quantidade. Também não acredito numa igreja que não cresce. Temos que crescer, irmãos. E esse crescimento vai se dar através de quê? Você buscando edificação, você buscando viver no temor do Senhor, o consolo do Espírito, lá na sua convivência social, lá na sua escola, na sua faculdade. Se você viver dessa forma, dessa maneira, os seus colegas de faculdade, de escola, de trabalho vão ser atraídos naturalmente ao Evangelho.
O problema é que não estamos nem buscando edificação, nem buscando viver no temor do Senhor, nem consolo do Espírito Santo. Estamos cada vez mais mundanizados, parecidos com o mundo. Não estamos nos diferenciando. Por que eu vou ser crente? Para quê? Se aquele jovem que é lá da igreja está transando com a namorada. Aí eu faço isso também. Se aquele crente compra e não paga, é velhaco. Hã? Se aquele. No meu tempo era colar, afilar. Não sei se hoje é a mesma coisa, né? Na escola, para fazer uma prova, é a mesma, mudou o termo aí, não? Ainda é colar, é afilar. Rapaz, me ajuda aí nessa prova aí. Passa aí essa informação. Você tem que ser o melhor aluno, meu filho. Você tem que queimar pestana. Você tem que se destacar assim. Aí você vai atrair. Mas por que esse menino é desse jeito? Aí, qual a resposta por causa do Evangelho? Ele é crente. É uma pessoa transformada, renovada, restaurada. A igreja vai crescer, irmãos. Você vai convidar pessoas. Vamos lá para a minha igreja. Né? Vamos lá participar do culto das mulheres, dos jovens, dos adolescentes. Vamos lá. As pessoas, eu vou querer ser igual a esse jovem. Eu estou vendo hoje, né, um movimento dentro do catolicismo, dos jovens buscarem viver a sua fé católica e com isso abrindo mão de muitas coisas do mundo. Os católicos fazendo isso aí, e nós que somos crentes, que nos baseamos unicamente na palavra de Deus. Os católicos não baseiam-se apenas na palavra, né? Se baseiam nos seus dogmas, nas suas tradições, que muitas vezes contraria a própria palavra, mas eles estão lá, está tendo esse florescimento dentro do catolicismo. E nós, irmãos, que conhecemos, né, a palavra, é possível crescer em meio à tribulação. Lembra lá dos judeus, dos hebreus, aliás, nos dias lá de José, depois da sua partida lá no Egito, eles cresceram, entrou 70 pessoas lá no Egito, e quando saíram o quê? Milhões. Eles haviam crescido, e eles estavam vivendo debaixo de perseguição, de escravidão. Mas esse texto que nós lemos aqui também, né, mostra que em tempos de paz também é possível haver crescimento, não apenas em tempos de luta, em tempos de dificuldade. Irmãos, não podemos perder tempo. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando aqui no Brasil, hein? De vivermos nossa fé em tempos de paz. Nós temos que avançar, irmão, no nome de Jesus, na propagação do Evangelho. Nós não sabemos até quando Deus vai permitir que tenhamos esse momento que nós estamos vivendo, de tranquilidade e de paz. Nós não sabemos. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade para buscarmos ao Senhor, para investir nossos dons e talentos na obra de Deus. Deixarmos de pensar apenas nos nossos projetos pessoais e buscar aquilo que vai promover o crescimento do povo de Deus. Irmãos, o que é que nós temos feito nesse sentido? O que é que nós temos feito nesse sentido? O que é que nós temos feito nesse sentido? O que é que você tem feito com a oportunidade de paz que Deus tem lhe dado? Você tem procurado se edificar no Senhor? Você tem procurado viver no temor do Senhor? Você tem buscado o conforto e o consolo do Espírito Santo? Essas três coisinhas aqui desse verso 31. Edificação, temor, conforto e consolo do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a viver como aqueles irmãos que em tempos de paz
viveram essas três coisas aqui. Nós acabamos de meditar na sua palavra.